Voltamos então, pessoal, cheio de café. Vamos para a próxima. A gente continua no inciso 11. Esse aqui é extremamente importante para a prova de concurso, tá? O inciso 11 é extremamente importante, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo, tá? Isso aqui tem a ver com o quê? Com o direito de privacidade, tá? Direito de privacidade do indivíduo. É inviolável, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, quando que é que a determinação judicial pode ocorrer? Durante o dia. Não pode haver mandado de busca e apreensão durante a noite, tá bom? Isso não tem nada a ver com preso na cadeia, pessoal. Revista em cadeia, em cela, você pode fazer qualquer hora. Não é a casa dele, ele está preso lá, que lá é do Estado, não é dele, não. Muito embora o preso fale, pô, sentou na minha casa, não é casa dele, não. Né? Vamos lá. Eu vou esquematizar isso aqui para você. Vamos colocar aqui a casa, né? Vamos colocar aqui, ó, uma casinha aqui, inclusive, aqui, ó. Voltar, aqui. Eu sou um desenhista profissional, vocês podem perceber que tudo fica lindo quando eu desenho. Eu faço fechadura na porta, aquela janelinha do sótão aqui, né? Quando você virar a gente lá, você vai fazer uma casa igual essa aqui, ó. Casa que tem janelas que parecem olhos. Olha que bonito. Nossa Senhora, coisa linda essa casa. A casa, então, é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode penetrar nela. Em que casos que pode penetrar na casa? E aí eu quero que você fale para mim agora. Sério. Dá uma lida aqui. Leia. Em que casos pode? Eu aposto que você está esquecendo um, mas vamos lá. Quando pode entrar na casa do indivíduo? Em caso de flagrante, né? Está cometendo um crime, está esfaqueando alguém dentro da casa dele, né? Vamos dizer lá que a Maria está dando com o rolo de massa na cabeça do João, né? Eu vou inverter, a gente costuma usar a violência doméstica só em relação ao homem em relação à mulher. Vamos usar o contrário agora. A Maria está lá dando com o rolo de massa na cabeça do João e moendo ele a pau. Tá flagrante delito, né? É uma lesão corporal, né? Não sei se não pode dar homicídio, porque depende do rolo de massa, né? Então, vamos lá, flagrante delito. Em que outro caso? Desastre, né? Então, tá tendo uma inundação, um desabamento e outros tipos de desastre, não precisa ser isso, né? Você pode também entrar na casa de alguém para prestar socorro, né? Prestar socorro. Né? Então, digamos que está acontecendo um flagrante delito lá dentro, né? Ou outra situação. O flagrante delito você pode entrar. Aí, imagine o seguinte, que a casa está fechada e tem um bebê chorando lá dentro, a mãe saiu e esqueceu o bebê em casa e o bebê está passando mal. Você pode arrombar a porta e pode prestar socorro para aquela criança, que não vai ser crime, não vai ser violação de domicílio, tá? Prestar socorro, e aí, por determinação, eu vou colocar bem vermelho aqui, ó, durante o dia. Durante o dia. Durante o dia, por determinação judicial. E aí, digamos que fossem alternativas isso aqui, né? A gente já tem alternativa A, B, C, D, né? A, B, C, D, né? Aí eles podem colocar isso aqui em forma de alternativa, e uma das alternativas que pode ser correta também, que você não está vendo, é qual? É aqui, ó. É o consentimento do morador. É uma outra hipótese que você pode ingressar no domicílio. Vou colocar em outra cor para você não esquecer dela. Consentimento do morador. Olha aí. Então, nós temos quantas hipóteses? Uma,
2, 3, 4, 5, tá? 5 hipóteses de violação legal do domicílio, tá bom? Nesses casos aí. Vou salvar esse slidezinho aqui. Vamos fazer... Cadê a pasta? Eu tinha criado uma pasta aqui. Material SUSEP? Não, não era material SUSEP. Ah, vai aqui mesmo. Vou botar aqui. Eu vou criar uma pasta aqui chamada SUSEP. SUSEP. Não, CF. E aí vou salvar aqui dentro. Eu não sei onde eu deixei a outra. Vamos lá. Aqui é outro artigo muito importante. Outro muito importante, tá? Outro que cai demais. Que vai falar sobre a inviolabilidade do sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. Salvo no último caso, qual é o último caso? Telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Para quê? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, processo administrativo, processo civil, não pode haver interceptação telefônica, tá bom? A quebra do sigilo da comunicação telefônica só pode acontecer no caso de uma investigação criminal ou uma instrução processual penal. E vocês viram que nós temos aqui várias inviolabilidades aqui. Nós temos a da correspondência. Meu pai. Volta. Aqui. Correspondência. Nós temos das comunicações telegráficas. Eu nem sei o que é telegráfico. É da época do telégrafo, né? Telégrafo. Vou fazer aqui, ó, uma cartinha aqui, ó. Correspondências. Telegráfica deve ser a época daquelas máquinas de escrever, né? Como é que se desenha, como é que se desenha a máquina de escrever aqui? Sei lá, tem aquele rolo aqui e tal. E aí desce aqui e aí tem os botõezinhos aqui e tal, né, para digitar e tal. Acho que isso aqui era o tal do telégrafo, nem sei o que era um telégrafo. Eu não sou da época do telégrafo, não. Mas vamos imaginar que é uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Não existe mais essa parada aí. E de dados, né? Dados, então a gente pode imaginar que o celular, né? Sigilo de dados, o que que a gente tem no celular? Tem o WhatsApp, né? E quando que pode interceptar, então, a telefônica, né? Telefônica, a gente, lógico que lembra de um celular, mas eu vou desenhar aquele telefone antigão aqui para você gravar. Aqui você pode ter interceptação telefônica. Para que fins? Investigação criminal e instrução processual penal. Então, processo penal. Investigação de crime e processo penal. Somente nesses casos você pode. Então, no último caso, do que ele está falando? Está falando das telefônicas, tá bom? Ele pode fazer é o seguinte, colocar aqui no primeiro caso, trocar isso aqui, ó, e colocar no primeiro caso, aqui em vez de colocar no último caso, colocar no primeiro caso, tá? Ou no caso da correspondência, né? Vocês vão verificar que o preso ele não tem direito a sigilo de correspondência, tá? As correspondências dos presos são monitoradas, tá? Porque a gente já falou, quais são os direitos absolutos? Vedação à tortura e à escravidão. Os demais não são absolutos, podem ser restringidos. A gente tem em conflito, quando há um conflito de direitos, a gente tem que ter uma harmonização ali, um juízo de ponderação. O que tem que prevalecer neste caso? A segurança pública, a vida das pessoas, que pode ser ameaçada por uma correspondência do preso, ou o seu direito à correspondência, seu direito à intimidade, à privacidade. Não. Em primeiro lugar, a segurança e a vida dos demais. Tá? Pessoal, aqui eu vou botar uma observação, que isso aqui, você anote do lado da sua lei, que é uma norma de eficácia contida. Tá? Uma norma de eficácia contida.
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que significa eficácia contida? A Constituição traz que é livre o ofício de trabalho, ofício e profissão, é livre qualquer trabalho, ofício e profissão, só que fala o seguinte, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, ou seja, a lei pode limitar esse direito. Ela pode falar o seguinte, para você exercer a medicina, você precisa fazer uma faculdade, ter o CRM. Para você ser advogado, você precisa fazer a faculdade e ter OAB, né? Isso aí é uma eficácia contida. Contida é o quê? Eu tenho o direito, eu já fiz faculdade e tal, eu quero trabalhar como advogado, eu tenho a vocação para advogado, mas a lei diz que eu preciso fazer a prova da OAB, e quando eu tirar a OAB, eu vou poder exercer. Então, a lei, digamos assim, contém esse direito. E você só pode exercê-lo depois de cumpridos os seus requisitos. Tá? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário exercício profissional. Né? O repórter vai lá, ele tem uma informação, faz uma matéria e tal, só que ele pode resguardar o sigilo da fonte, não falar de onde que ele tirou essa informação, porque é resguardado o sigilo da fonte. É livre a locomoção em todo o território nacional quando em tempos de paz. Em tempos de guerra, pode ser restringido o direito de locomoção, tá? Então, é livre o direito de locomoção, não é a qualquer tempo que vão pegar você lá na prova, é em tempos de paz, beleza? E aí a gente vai para a próxima, que vai falar o seguinte, que todos podem reunir-se pacificamente e sem armas. Então, você é agente penitenciário, você tem porte de arma, e você resolve fazer uma reunião lá, uma reivindicação dos agentes penitenciários, e está todo mundo com a arma na mão. Tá errado, tá bom? Ah, por quê? Porque tem que ser pacífico e tem que ser sem armas, né? Em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Aqui eles trocam e colocam que você deve simplesmente pedir autorização. Não, não precisa de autorização. A única coisa que você precisa é um prévio aviso. Então você vai ligar lá no quartel, por exemplo, e vai dizer: olha, a gente vai se reunir na praça tal, tal hora. Tem alguma outra reunião marcada para lá que avisaram vocês? Aí vai dizer, não, não tem. Então, beleza, você deu o prévio aviso. Mas ele não tem que te autorizar, tá bom? Ele não tem que te autorizar. Ele não precisa te autorizar. Você só precisa avisar a autoridade pública, né? Pode ser lá a Guarda Municipal, a Polícia Militar, né? Na verdade, eu não sei como funciona na prática. Quem que você avisa para fazer uma reunião? Não sei se você liga na prefeitura, como é que funciona, quem vai saber se o local está ocupado ou não, né? Então, normalmente, se é uma praça pública, uma coisa assim, talvez você teria que ligar para a prefeitura, né, para saber. Né? Mas você precisa só do prévio aviso da autoridade competente. Aí tem que ver quem que vai ser a autoridade competente, dependendo de onde você vai se reunir. Não precisa de autorização, não precisa de autorização, pelo amor, não precisa de autorização para reunir-se pacificamente sem armas, tá? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Sempre que aparecer paramilitar na sua vida, não pode, não pode. Paramilitar é uma instituição o quê? Uma instituição paralela às forças militares. Ela tem as mesmas características de uma instituição militar, é hierarquizada, há armas, há uniformes, todas as características de uma instituição militar, só que ela é paramilitar. Ela é uma organização ilegal. Ela é ilegal, ela é ilícita, tá bom? Então, ela não pode existir. Não pode existir organizações de caráter paramilitar, associações de caráter paramilitar, tá bom? E aqui a gente vai ver também que a criação das associações independe de autorização. Tá? Não precisa de autorização do poder público, né? Então a gente viu duas coisas: reunir-se, então direito de reunião aqui, né? Direito de reunião, né? Vamos apagar aqui, ó. E vou escrever aqui, vou escrever de azul mesmo. Direito de reunião, ô, letrinha bonita.
direito de reunião e o direito de associação. E aí você pode fazer um cartãozinho aqui, ó. Associação não precisam de autorização, né? Não precisa vou colocar o D aqui, de autorização. Né? Queria ter colocado a caneta vermelha, coloquei a rosa. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, para a próxima. Dá um gole no café, que a goela tá seca já. Isso aqui também é importante. Ah, papai, tudo tá importante, né? Tudo é importante. Vou colocar aqui reunião. Deixa eu só, eu vou salvar esse slidezinho para mandar para vocês. 1, 2. 1 e 2. Associação, reunião e associação. Aí eu salvo aqui, exportar, imagem 2. Salvo. Limpar a tela. E aí a gente vai ver o seguinte, que é muito importante para a prova de vossas senhorias. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas. Dissolvidas, eu vou colocar em vermelho esse dissolvidas aqui, ó. Vou colocar a primeira do que a gente está falando. Associações. Associações. Elas podem ser dissolvidas. Ou ter atividades suspensas. Tá? São duas situações diferentes. No caso de atividade suspensa, precisa só do quê? De uma decisão judicial. Decisão judicial. No caso de elas serem dissolvidas, precisa de decisão judicial, também vou botar aqui a decisão judicial, com trânsito ficou feio, mas tá bom, trânsito em julgado. Pronto, tá? Não confunda isso aqui. Dissolver é mais do que suspender. Então, precisa de mais para dissolver, né? E aqui fala em compulsoriamente dissolvidas, precisa do trânsito em julgado, beleza? Já tá coloridinho aqui, bonitinho, né? E aí aqui fala que ninguém pode ser compelido a associar, se permanecer associado, tranquilo, né? Aí fala aqui sobre a necessidade de autorização para que as associações representem seus filiados, tá bom? Lembra disso aqui, que precisa de autorização expressa para representar os seus filiados. Vou botar o vermelho, que eu acho melhor com o vermelho aqui. Garantir o direito de propriedade, tranquilo, né? Propriedade atenderá a sua função social. Como é que eu sei se ela está atendendo a função social? É quando ela respeita o plano diretor. Quando ela respeita o plano diretor, ela está atendendo a sua função social. Tá? A gente continua aqui, vem e vê que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. E a gente está falando aqui do quê? Do direito de propriedade, né? Direito de propriedade, então, pode ser, em alguns casos, limitado, restringido. E pode haver desapropriação da sua casinha pelo poder público, né? Por quê? Né? Você está lá de boa, casinha novinha, bonitinha, e vem o poder público e fala que precisa desapropriar porque vai construir ali na sua área uma ponte, né? Um viaduto, né? E aí te paga como? Ó, tem que ter utilidade pública ou interesse social.
tá? E aí, mediante justa é feita uma avaliação da tua propriedade e tal, e prévia, não é ulterior, aqui é prévia, tá? Desapropriação. Desapropriação. O que que a gente tem aqui? Justa e prévia. Indenização em dinheiro, tá? Em dinheiro. Tem que ter cash. Tem que ser em dinheiro, tá bom? A gente tem outras hipóteses de desapropriação na Constituição, né? Mas esta desapropriação aqui, que atende à utilidade pública ou interesse social, é mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, tem que ser antes de desapropriar, tem que pagar o sujeitinho, beleza? Continuamos. E aí, aqui vem um negócio que é relacionado também à propriedade, né? E aí fala do iminente perigo público que a autoridade poderá usar da propriedade particular. Então, você pode associar, tipo aqui, ó, na desapropriação, você pode pensar numa casinha, né? Lembra que eu dei o exemplo? Ah, tem a tua casinha, e aí vai lá e desapropriam você da sua casinha, né? Aqui no iminente perigo público, você teria, por exemplo, um carro, vamos imaginar um carro aqui, e aí chega o policial perseguindo um bandido, né? Vou fazer um carro mega moderno aqui, né? Vai ser assim mesmo, os rodinhos do carro. Vidro aqui, caramba, que carro massa, velho. Acho que vão até lançar esse modelo aqui. Olha só. Deixa eu fazer o farol aqui atrás. Aqui. Farol com para-choque junto, sei lá. Aí, você tem um carro, chega o policial e fala, me dá teu carro agora. E aí pega você pelo colarinho, te joga para fora e pega o teu carro e sai voado atrás. Cena de filme, cena de filme. Você vê muito isso no filme. Por que ele fez isso? Porque havia um iminente perigo público. Iminente perigo. Você vai ver, acho que é o filme do Bad Boys lá, né? Pô, Bad Boys com o Will Smith, top, filmão. Você vai ver lá que se não me engano, ele pega o carro de alguém lá, né? Acho que é naquele filme lá, mas qualquer filme policial tem essas paradas aí. Aquele filme é muito massa. E aí ele pode usar o carro e aí vai ter indenização que é diferente. A indenização, aqui ela é ulterior. Ela é ulterior. Ulterior é depois, tá? Ulterior significa depois. Ulterior, e ainda é o seguinte. Vou fazer até diferente aqui, ó. Ulterior, se dano, tá? Se dano. Então, quebrou o carro. A indenização é depois e ainda é se houver dano. Se dano, tá bom? Dane-se você que emprestou o carro. Só se tiver dano que você vai receber indenização por ele ter pego o seu carro, né? Você vai perceber um tempo depois que ele quase fundiu o seu motor. Né? Vamos lá. Isso aqui é uma diferenciação interessante que você tem que saber, que a desapropriação é justa e prévia, e quando é iminente perigo público, ele vai usar da propriedade particular. Isso aqui pode ser outros casos, a gente deu o exemplo do carro aqui, mas pode ser que utilize, por exemplo, um galpão seu para abrigar vítimas de uma inundação, né? Isso aí também vai ser uma parte dessa utilização da propriedade particular, tá? E aí a gente vem aqui sobre desapropriação ainda, tá? Olha só, desapropriação na verdade não, seria uma perda da propriedade, né? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, então a gente tem requisitos aqui, né? Desde que trabalhada pela família, deixa eu salvar aqui, e vou apagar aqui. Propriedade rural. Escrevi de verde que lembra o mato, propriedade rural. Propriedade
rural. Propriedade rural. Quando ela não pode ser penhorada para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Aqui esse penhorado, aqui ele está meio com o significado de pegar ela e vender para pagar os débitos, tá? As penhora, hipoteca, enfim, aquelas coisas, institutos do direito civil, são complexos demais e eu não sei nem explicar para vocês, para falar a verdade, porque eu não estudo muito direito civil. O meu negócio é o crime, mas é do crime, é o penal, tá? Pequena propriedade rural, então, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, então ela tem que ser trabalhada pela família. Pela família. Ela tem que ser... cadê? Ah, os débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Pequena propriedade rural. Tem que colocar aqui pequena, né? Propriedade rural, pequena. Né? Então tem que ser uma pequena propriedade rural. E aí a lei vai dizer o que que é pequena, né? Ela não pode ser penhorada, não pode ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes do quê? De sua atividade produtiva. De sua atividade produtiva. Então vou colocar aqui, ó, uma flechinha para baixo aqui. Deixa eu diminuir essa letra aqui. Não penhora, vou colocar aqui, ó, não penhora débitos quais débitos decorrentes, decorrentes, escrevi por extenso que melhor, para cima minha cara aqui, decorrentes de sua atividade produtiva. O que que significa isso aqui? Sua atividade produtiva. O sujeito vai lá e pede um empréstimo. Ele pede um empréstimo para plantar alguma coisa. Ele vai plantar soja, né? Agora teve uma época até que deu soja, não rendeu e tal, né? Escutei amigo que tem terra contando isso aí. E aí, ele, digamos que ele tem uma pequena propriedade rural, né? Então, ela é pequena propriedade rural e ela é trabalhada pela família. E aí, ele pegou um empréstimo para plantar. E aí, o plantio, a colheita não deu certa e ele teve que se virar, teve que usar o dinheirinho que sobrou para sobreviver e não conseguiu pagar a sua dívida. A dívida relativa ao que? A sua atividade produtiva. Não deu certo lá o plantio e a colheita dele. Então, ele não pode ter sua pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, penhorada em função desse débito, que foi um débito, foi um dinheiro utilizado para plantar, para usar da sua propriedade, tá bom? Vamos salvar isso aqui também. 4, 5. Isso aqui você tem que melhorar, tá? Conforme eu vou falando, você tinha que fazer o seu cartãozinho para ficar legal. Depois, você pode montar um caderno da lei seca, tá? O caderno da lei seca fica top para revisar. Você faz ele em tópicos, você faz desenhos, você deixa a lei seca muito mais interessante. Isso aqui, o teu cérebro não gosta disso aqui, ó. Teu cérebro não gosta disso aqui. Aprende, ó. Aprende para tua vida. Teu cérebro não gosta de coisas que não são interessantes. Preto e branco, letrinhas uma atrás da outra. Teu cérebro não gosta, teu cérebro gosta de emoção, ele gosta de coisas que façam ele imaginar. Então, quanto mais você conseguir usar emoções na memorização, melhor vai ficar, tá? Então, se você conseguir desenhar uma terrinha aqui, sei lá, você pode desenhar alguma coisa, né? Você poderia desenhar aqui propriedade rural, vou desenhar aqui uma terrinha aqui, né? E aí faz o teu desenho do lado, desenha lá a famíliazinha tudo junto ali, de mãozinha dada, né? Desenha sua famíliazinha ali, né? E aí você pode fazer aqui, ó, associar o pequeno aqui, ó, e faz um pequenininho aqui, que você não vai... Cara, você faz esses desenhos do lado do seu estudo, você vai me dizer assim, pô, mas Daniel, mas isso aí demora, eu vou gastar um tempo do caramba. Tu vai gastar uma vez.
Tu fez isso aqui uma vez, filhão, você não esquece nunca mais. Você até pode esquecer, mas você revisa, o tempo de duração na tua memória é muito maior, tá? E aí, continuando, pessoal, eu não deixei nada grifado aqui, porque essas coisas são fáceis de entender. A única coisa que eu fiz aqui é que eu vi que eles trocam esse aqui, ó. Eles colocam aos autores, cabe o privilégio temporário, tá? Não, aos autores o privilégio exclusivo, por isso que eu coloquei isso, o direito exclusivo, né? E os inventos industriais que têm privilégio temporário, tá? Por isso que eu marquei aqui, eles trocam esses dois, tá? Eles colocam os inventos aqui para cima, como se estivesse exclusivo, e colocam os autores aqui para baixo, como se tivesse privilégio temporário. Então, você não pode cair nessa pegadinha boba que pode te derrubar. E o resto aqui, pelo menos, é tranquilo de você entender, fácil de entender. Você tem que saber que independe do pagamento de taxa, o direito de petição e obtenção de certidões. Aqui, saber que a lei não prejudicará o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? E o que está falando ali? Está falando a lei. A lei, não está falando a Constituição, tá bom? A Constituição pode ferrar com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, tá bom? Se vier uma nova Constituição, se vir uma nova Constituição, ela pode acabar com tudo isso aqui. Aqui é a lei. A lei. A lei é o quê? A lei, a gente tem aqui a CF aqui em cima, né? E a lei aqui embaixo. A CF, a Constituição Federal, é superior à lei, né? Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que a lei não pode fazer. Eu vou escrever aqui para você. A lei, ela não pode. O que ela não pode? Não pode. Direito adquirido. Ou, caramba, adquirido é feio, né? Adquirido. Direito adquirido. O que ela não pode? O ato jurídico. Não pode violar o ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é uma sentença, algo que já se completou na ordem jurídica, né? Digamos, um contrato que já está em funcionamento e tal, né? E aí vem a lei e altera os termos desse contrato. Não pode, o ato jurídico perfeito, ele já estava funcionando, tudo certinho, e aí não pode virar lei aqui derrubar isso, né? Direito adquirido também, né? O sujeito tem direitos, direito a determinada coisa que ele levou anos para conquistar, e aí vem a lei e retira esse direito adquirido, né? E a coisa julgada, né? Coisa julgada não pode ser prejudicada pela lei. Já teve trânsito em julgado pelo judiciário, a lei não pode vir e retirar esse direito que a pessoa conquistou através da justiça, tá? Aqui é importante que você veja também, esse aqui é o princípio do juízo natural, tá? Juízo natural. Tá? Não haverá juízo ou tribunal de exceção, princípio do juiz natural, tá bom? Anote do lado da sua lei, anote no seu caderno. Deixa eu limpar minha lousa aqui, está toda melada. Tá? Não haverá juízo ou tribunal de exceção, juiz natural. E aí a gente vem aqui para uma coisa que é super importante, vou colocar aqui até de preto, que a gente vai lembrar do júri. O júri lá, lembra do juiz com a toga preta, né? O júri ele julga o quê? Ele julga os crimes dolosos contra a vida, né? Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? São poucos. Homicídio. Homicídio. Vou tentar apertar um pouquinho para caber aqui. Suicídio. Suicídio não é crime, né? Mas eu quero que você entenda aqui que eu estou falando do induzimento à instigação ou auxílio ao suicídio, né? Vou até colocar aqui, ó.
senão depois fica o slide, o sujeito vai encher meu saco aqui. Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Qual outro crime é contra a vida aqui? O aborto e também o infanticídio. Beleza? Estes crimes são os crimes dolosos contra a vida, são os crimes que vão para o júri, tá bom? Então, o que a Constituição fala? Aqui, ó, tá o requisito que a gente acabou de colocar, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? E aí você tem que saber a diferenciação de dolo e culpa, a gente vai ver isso no direito penal. E a gente vê aqui também que no júri a gente tem uma coisa maior do que a ampla defesa. Nós temos a plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Vou até colocar 1. Tá ao contrário aqui, mas vamos colocar, numerar aqui. Nós temos a plenitude de defesa. Plenitude é mais que ampla defesa. Pô, plenitude, por isso que o júri vira um teatro, porque lá pode tudo. É diferente de ampla defesa, tá? A ampla defesa é dentro do processo, é através de petição, é através do contato ali do réu com o próprio juiz, entendeu? E a plenitude de defesa vai ser uma coisa muito mais ampla, que pode fazer um teatro lá no júri, lá que tá valendo, sabe? É diferente da ampla defesa. Tá? Sigilo das votações. Por isso que eles entram num quartinho lá quando vai votar, os caras entram num quartinho para votar, tá? Eles não votam ali em público, não risca o papelzinho em público, entram num quartinho. E a soberania dos veredictos. Soberania dos veredictos. O que quer dizer isso aqui? Que o que os jurados falarem está valendo, né? É o que os jurados que vão decidir se o cara é culpado ou não. Então, digamos que o cara matou um bandido lá que era odiado pela sociedade. Aí vai para o júri e tal, e todo mundo odiava aquele bandido, já tinha ameaçado metade da cidade e tal, o cara foi lá e passou fogo no bandido. E foi para o júri. E a sociedade é quem compõe o júri. E lá estavam os jurados e aí eles disseram o seguinte, não cometeu o crime. Mas claro que cometeu, o cara matou o cara, tem até vídeo aqui, tem um vídeo aqui, e o jurado fala assim, não cometeu. E fala, não cometeu. E pronto. O que o jurado fala é soberano. O veredicto dele é soberano. E esse cara vai ser absolvido. E vai para a rua. Tá? Porque a gente tem a soberania dos veredictos lá. Diferente do juiz. O juiz já não poderia fazer isso, né? Absolver sem nenhum motivo. O juiz tem que fundamentar, né? É diferente. Enquanto o juiz fundamenta, o jurado tem, como é que é o nome? Livre convicção, né? Livre convencimento, assim, né? E o juiz ele tem que ter um convencimento motivado, ele tem que fundamentar suas decisões, tá bom? Vamos fazer uma pausa, porque o vídeo está ficando grande, e vamos seguir.